Vamos à nossa segunda parte da leitura bíblica de hoje. Para você que está chegando agora, uma ótima tarde de sábado, dia 23 de maio de 2020, na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você está triste, entre na presença do Senhor, como eu disse no final daquele vídeo de hoje, que na presença dele há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Vamos estar lendo Números 25 e o Números 26, 1 a 23. Isso para a gente repor a leitura de segunda-feira. E durante a semana, em nome de Jesus, a gente vai repondo as leituras para que no final do ano, em nome do Senhor Jesus, a gente termine de ler a palavra do Senhor. Se ele vier antes, melhor. Se ele nos levar antes, também melhor. O Senhor sabe todas as coisas, não é verdade? Vamos lá. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo começou a inclinar-se aos seus deuses. Vamos voltar ao versículo 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, ou seja, comeram coisas sacrificadas a ídolos. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles. De modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salo, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Então agora nós vamos Números 26, 1 a 23, porque o Lucas
Não sei por que tanto eu falo Lucas, sendo que nós já lemos Lucas. Porque o Números 26, amados, ele tem nada mais, nada menos, eu acho que eles são 60 versículos, me parece. Quer ver? 65. Então não tem como a gente repor toda essa leitura. Então vamos lendo aqui até o 23, tá bom? E amanhã a gente termina o Lucas. O Lucas não, meu Deus. Por que eu estou falando tanto Lucas? Eu acho que é para a gente ler o livro de Lucas de novo. Não é possível um negócio desse. Oh, meu pai, tá bom, a gente lê outra vez. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Eu fico pensando, o que tem a ver Números com Lucas? Será que é parecido? Acho que na minha mente está uma confusão. Então vamos lá. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais. Tudo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. E os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliebe. E os filhos de Eliebe, Nemuel, e Datã, e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jamanitas, e de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amuel, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jabuzitas,
De Cisrom, a família dos Simronitas. E estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Vamos continuando lendo, amados, estamos ali com 10 minutos e 36, porque isso aqui ele é bem assim, um tanto quanto cansativo, porém precisamos ler, porque senão não tem como a gente dizer, leu todinha a Bíblia, tá certo? Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jazer, a família dos Gezeritas, ao contrário, Gezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. E de Azriel, a família dos Asrielitas. E de Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asser foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas,
De Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Pensa, amados, 601.730, isso só de 20 anos para cima, que saíam a peleja. Olha o que Deus faz pelo seu povo, que agora o que dá o segmento nesse capítulo agora vai dizer a lei acerca da divisão da terra, já é outro assunto. Mas isso aqui traz para nós, parece uma leitura tão cansativa, não é? Porém, olha só, no final das contas, 601.730 homens, varões de guerra. O Senhor multiplica o seu povo. O Senhor abençoou esse povo no deserto, sem infraestrutura, tudo, nos mínimos detalhes, o Senhor ensinava como eles deviam agir, como eles deviam proceder no deserto, para não terem enfermidades. Nenhum deles se enfermavam, não. Quando acontecia alguma peste, era pela desobediência, mas o nosso Deus é Deus ordeiro. Em tudo, as questões sanitárias, a gente vai ler mais para frente, tudo Deus ensinando nos mínimos detalhes o seu povo. Sabe que isso remete a nós nos dias de hoje? O Senhor cuida da nossa vida, amados, nos mínimos detalhes. Nesse deserto a qual nós estamos passando, nessa terra que é um deserto, o Senhor está cuidando da tua noiva, da tua amada igreja, e logo Ele vai nos levar para Ele. Amém? Que Deus continue te abençoando e até amanhã no nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Um ótimo final de semana e amanhã, mais na parte da tarde, a gente vai estar lendo mais uma porção da palavra do Senhor diretamente do coração de Deus para o teu coração. Deus te abençoe. Amém?